o dia que Jesus prometeu, o Cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. O nosso seminário tem por objetivo trabalhar a questão da criatividade, estudar esse tema, pensarmos juntos. Vamos trabalhar um pouquinho com a apostila, vamos trabalhar um pouquinho aqui com os slides, mas aqui nós descobrimos o motivo por que você se matriculou neste seminário, porque você quis vir para esse seminário. É porque você anda se sentindo meio assim, procurando soluções e meios para o seu departamento infantil. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é que vocês andam procurando, por exemplo, ou pelo menos vocês andam se sentindo. Deixa-me achar aqui. Você veio para esse encontro porque você está se sentindo meio assim, por exemplo. Quantas vezes a gente se sente assim, não é? Para onde a gente vai? Onde está a solução? Quem atende a gente? Esses são grandes desafios que nós temos nesses dias tão difíceis e corridos no departamento infantil. Nós vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria para o estudo. Antes de orarmos, vejam que cena criativa fantástica esse próximo vídeo aqui. Vamos ver. Olha que criatividade fantástica desse grupo. Propaganda, claro, de uma máquina de lavar roupa, né, gente? Estão querendo mostrar que ela é boa, eficiente. Tirando uma selfie. Uau, que máquina, hein, gente? Uau! Essa lava realmente com potência. Com potência. Vamos para o nosso tema aqui nesta tarde. Vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria e nós vamos então para o nosso estudo.
Pastor, nos dirige aqui numa oração, meu irmão. Paz a todos. Oremos. Senhor, aqui estamos para mais uma vez sermos agraciados pelo Senhor na instrumentalidade do teu servo, reverendo Jader. Pai, abençoa porque aqui estão filhos e filhas comprometidos, Senhor, com o ensino das crianças no teu reino. Pai, que o que recebermos aqui nesta tarde faça, Senhor, verdadeiramente efeito em nós e que nós os reproduzamos quando regressarmos, Senhor, para as nossas cidades. Que as crianças, que o teu reino, Senhor, sejam alcançadas por intermédio do que será verbalizado aqui nesta tarde. Continue abençoando o teu servo, reverendo Jader, com muita graça, muita saúde, muita unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Criatividade é uma bênção que Deus nos dá. E essa bênção que Deus nos dá, geralmente ela vem desde a infância. Nós somos muito criativos e a prova disso é que na infância, algumas de vocês não tinham recursos, talvez os seus pais não tinham tanta condição de comprar brinquedos para vocês, mas vocês nunca deixaram de brincar, nunca deixaram de se divertir, porque a criatividade, ela é fantástica. Muito obrigado, querido. Depois eu falo sobre esse livro então também. A criatividade, ela vem desde a infância. Olha aqui essa situação. Eu nunca vi como criança tem tanta criatividade. Agora, convenhamos que esse pai também tá para lá de Bagdá, né, gente? Ou ele bebeu muito ou ele morreu. Não é possível, porque a criança está pintando o pai totalmente ali. Você lembra das suas brincadeiras? Eram brincadeiras fantásticas. Se vocês meninas fossem colocar no papel as brincadeiras que vocês desenvolveram quando casinha e todas aquelas brincadeiras mais, daria um livro fantástico. Os rapazes brincando aí com as suas aventuras, com carrinhos, com viagens, também nós escreveríamos textos fantásticos. Então a infância é um tempo de criatividade. Você, como lhe disse, talvez não tinha tanto recurso, você devia ganhar presentes 2 vezes por ano. Você ganhava presente no seu aniversário e no Natal. Se você tivesse nascido no Natal, o problema é seu, só ganhava um. Hoje, uma criança recebe em média cerca de 170 presentes por ano. E reclama que não tem com o que brincar, reclama que não tem o que fazer. Tem muitas crianças que o quarto parece uma sucursal ou uma filial da ReHap. É impressionante, e assim mesmo reclamam que não tem o que fazer. Eram dias felizes, também dias de descobertas, dias de explorações. Lembra você colecionando flores? Lembra de você colecionando insetos? Você então descobria pedras. Você tinha grande criatividade quando criança e na infância. São dias que relembramos. Casimiro de Abreu, ele tem um poema que eu acho lindo. O nome do poema é Meus 8 Anos, que começa dizendo: ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Acabaram de descobrir, quem tem um celular aqui, por favor? Acabaram de descobrir um aplicativo. Agora às 11h15 da manhã saiu esse aplicativo chamado Máquina do Tempo. Aí você baixa aqui, ele brilha na sua frente e coloca 4 quadradinhos para você colocar números. Aí você olha assim, Máquina do Tempo. Eu duvido que alguém colocaria assim, 2065. Eu duvido que você queira ir para o ano 2065. Uma, porque você não quer se ver velho, velha. E outra, porque vai que lá em 2065 você está com Alzheimer e não consegue mais voltar. Com certeza você iria colocar 1900 e alguma coisa, até para você recuperar o tempo perdido, até para você, quem sabe, reconduzir sua história. É na infância que a gente reconstrói que a gente constrói tantas coisas. Então a gente deve preservar a infância. Deixe-me fazer uma pergunta, eu vou precisar da sua ajuda aqui, querida, me ajude aqui, por favor. Você, o que você vê aqui?
Você vê um pirulito? Claro, e é mesmo pirulito, porque a infância tem tudo a ver com pirulito, não é verdade? Você vê um pirulito, mas eu quero desafiar você a ver um pouco mais além. O que você vê além de um pirulito? Um alvo ou um tiro ao alvo. Que bom que vocês são rápidos. Qual o alvo que você tem para o seu departamento infantil? Qual o alvo que você tem para cada aluno que você tem? Então, que o seu alvo seja entregá-los naquele grande dia de Cristo, perfeitos com conhecimento da glória de Deus, da graça de Deus. Mas o que você vê mais além de um alvo? Você vê o quê? Círculos. Ok, muito obrigado. Mas sabe o que eu vejo? Já volto nos círculos. Eu vejo que uma semente foi lançada e agora começou a florescer e a frutificar. Conseguem ver uma floresta aqui, gente? Sim. Algumas crescem mais devagar, outras bem mais rápido, mas vão dar frutos. Assim também é com a infância. Nós semeamos na infância e elas vão crescer e vão longe. A prova disso, muitas de vocês aqui conheceram a Cristo na infância, pegaram gosto pelo reino de Deus para trabalhar para o Senhor na infância, e Deus abençoa as obras das suas mãos. Vocês conseguem ver um farol em dia escuro? Em dia tão escuro, um farol mostrando para onde ir, um porto seguro. Assim também nós devemos mostrar aos nossos alunos como faróis nesse mundo cheio de trevas. Eu consigo ver mais o que aqui? Eu consigo ver círculos concêntricos. Você fala de Cristo, já jogou uma pedrinha no rio e faz aqueles círculos concêntricos? Você fala de Cristo para uma criança, ela fala para o coleguinha, fala para o amiguinho, fala para o tio. Quantas igrejas começaram através do ministério infantil? Pode sentar, querida, muito obrigado. Evangelizemos as crianças, elas são bem mais receptivas e acessíveis. Lá no Recife, quando eu era pastor lá, uma família se reuniu procurando onde estavam todos os parentes, e entraram em contato, e daí vieram os parentes, primos que não se viam há tanto tempo, outros que nem se conheciam. Aí foi aquela quantidade de primos, alugaram uma chácara e foram passar aquele final de semana como família tal. 200 pessoas. E chegou o momento que um menino de 7 anos de idade, ele quis fazer, então, um estudo bíblico. Chamou os primos todos, e vieram todos os primos. Senta aí, vou contar uma história. E ele contou uma história bíblica e conduziu a história para Jesus Cristo. E uma priminha dele, de uns 4 para 5 anos, estava assim impressionada, nunca tinha ouvido o evangelho daquele jeito, e ela nem piscava. E ele pregava com ousadia, 7 anos, e a menina com 4, 5 anos. E então, depois que ele falou de Cristo, fecha o olho todo mundo, baixa a cabeça que eu vou orar aqui. E vocês então vão crer em Jesus Cristo. Quem aqui vai crer em Jesus Cristo? Quem quer receber Jesus no seu coração? Aquela priminha de 4 anos levantou a mão. E ele chamou: mãe, vem cá, mãe. Pois não, filho. Olha, traga então pão e suco de uva, que ela já vai tomar a ceia. Impressionante, são dias que nós relembramos e são dias maravilhosos que nós possamos investir na infância para falarmos de Cristo. Criatividade é algo que marca, e criatividade é mesmo uma marca. Por isso que as empresas pagam tão caro pela propaganda. É uma criatividade de alto custo, mas também de alto rendimento. A criatividade não tem limites. Vamos fazer uma viagem agora. Por favor, vistam as suas roupas de astronautas. Estão com roupas de astronautas? Sim. Fechem então o vidro, porque nós vamos viajar. Entrem no foguete, tomem seu assento. Todo mundo está sentado? Sim. Vamos apertar agora o botão para viajar. Não é esse botão não, é o vermelho. Aperta o botão vermelho. Está sentindo agora tudo tremer? Decolamos, acabamos de decolar. Gente, chegamos em Marte. Estão vendo Marte? Agora você desceu do foguete e lá vem um marciano, e você quer conversar com um marciano. Vem cá, minha filha, você que é expert em marcianês. Você vai dizer para todo mundo aqui agora, falando em marcianês, como é que você veio da Terra e que você está muito feliz por estar em Marte. Faça uma saudação em marcianês. Uau, fantástico, eu não sabia que ela falava marcianês, mas nós vamos então pegar uma tradutora.
uma tradutora aqui. E nós vamos ter aqui um diálogo maravilhoso. Então, ela vai contar de onde ela veio, de que cidade ela é, coisas tais. Ela vai falar em marcianês e ela vai traduzir. Vamos lá? Tradução? Ela veio do Rio de Janeiro. Uau! Fantástico, fantástico. Fala um pouco mais. Fala um pouco mais. Eu vou traduzir. Lá, deram um tiro, fez um buraco desse tamanho. Gente, agora você vai contar de que igreja você é no Rio de Janeiro, por favor. Da primeira igreja. Não, mulher, em marcianês. Em marcianês, em marcianês, em marcianês. Olha, ela é de onde? Vamos, mulher, ela é de onde? Ela é da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. É isso mesmo? Não, tá ruim de tradução. Ela é da... É melhor você falar. Você é de onde? Muito obrigado. Pronto, pode sentar. Podem sentar. Foi tanto i que eu não sei nem para onde eu vou agora. Mas a verdade é que nós viajamos juntos, nós vamos longe. A infância, mas também todos nós com a criatividade rebuscada na infância, muito obrigado, querida, nós viajamos, nós rimos, nós vibramos. A criatividade não tem limites, como por exemplo, essas duas crianças estão viajando ou não estão viajando? E vão enfrentar tempestades, aqui vão longe, vai ter pane no motor, vai faltar combustível, o outro está ali agarrado na asa, basta tão somente um giz. Está surfando? Basta tão somente um giz e um chão e você vai longe. Todos nós vibramos com aquela propaganda da Faber-Castell com a música de Toquinho. Um pinguinho de aquarela, não sei o que e tal. Que propaganda fantástica. A criatividade, ela tem essa capacidade de marcar de fato. Aqui é que não está colaborando com a minha criatividade. Vamos para alguns momentos uau. Se você gostar, você vai dizer o quê? Uau! Opa, essa turma é boa. Uma mãe estava com dificuldade para com seus filhos que não estavam querendo tomar um lanche. Então, a sua mãe foi lá e ela preparou um prato para o lanche. Uau! Fantástico, não, gente? Pode bater uma foto, sabe por quê? Imagina agora você contando a história da criação para as crianças. E depois você vai servir um lanche. Você conta com a equipe vai trabalhar. A gente nunca podia imaginar que banana, kiwi e algumas frutas podiam dar tanta noção de criatividade. Já pensou você mostrando como Deus criou os peixes? E depois no lanche, o que é que serve um lanche desse? As crianças nunca vão esquecer. Uma coisa simples, mas um momento uau. Vamos para outro momento uau. Fantástico, não, gente? Esse aqui, como ela falou, é um momento uau. Fantástico, gente. Como essa pessoa teve criatividade e não é difícil, não é complicado. Quantas coisas Deus pode dar para a gente com a criatividade e a gente pode ir muito, muito longe. A propaganda também, ela é muito criativa. Na Itália, por exemplo, um rapaz parou ao lado do outro e estava assim, uma propaganda: seu vaso entupiu? Conte conosco. Olha que propaganda criativa na Itália. A criatividade tem essa capacidade de marcar. A criatividade, ela é fantástica. A criatividade, como fator de facilidade, ela depende de circunstâncias, equipe, pessoas, material. Ela depende de muitas coisas, mas também ela melhora muitas coisas. Ainda não estamos na apostila, mas vamos ver 6 ingredientes para uma boa criatividade. Primeira questão que você pode contar com a criatividade é a motivação. Então, que você busque sempre motivação no trabalho do Senhor.
Se você trabalhar para homens, você cansa e você desiste. Se você trabalhar para a denominação, pode ser que ela nunca reconheça o seu serviço. Pode ser que você esteja chegando aqui frustrado, frustrada. Quem sabe foi a última chance que você se deu. Eu vou para o congresso da APEC, que Deus fale comigo para me motivar, porque eu estou pensando em largar tudo. Não sabemos como nós chegamos, mas alguns aqui podem ter chegado bem desanimados, bem arrebentados, bem quebrados. Mas que Deus nos motive. Qual o motivo que nós devemos buscar para trabalhar no Senhor? Salmo 100, versículo 2. Se fizermos para os homens, se fizermos para os nossos alunos, se fizermos para as nossas denominações, até poderemos nos frustrar. E alguns estão bem frustrados até, eu reconheço isso. Mas o Salmo 100, versículo 2 diz para mim e para você, Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria. Eu estava no interior do estado de Goiás e uma professora estava dando uma aula numa turma como essa, mostrando como ela dava aula para os seus alunos. Ela até chegava de mala na igreja, porque tinha tudo dentro daquela mala. E então ela ia tirando da mala material para dar aula, como vocês fizeram aqui, se abasteceram aqui. Mas ela deu uma aula tão boa, tão bonita, tão dinâmica, e uma frase que ela falou marcou para mim, e eu nunca mais me esqueci. Já faz mais de 30 anos isso. Ela disse: eu procuro dar a melhor aula para Deus, em gratidão a Deus. Eu procuro dar a melhor aula para Deus, e as crianças tiram proveito disso. Então coloque esse alvo. Eu vou procurar dar a minha melhor aula para Deus, fazer o melhor que eu posso para Deus. Eu vou servir ao Senhor com alegria, e as crianças tirarão proveito disso. Que Deus lhe motive, que você tenha motivação de marcar vidas, que você tenha motivação de dizer assim: da minha aula, pode ser que uma criança ela creia em Cristo e ela se converta, se arrependa dos seus pecados e que ela vá para a eternidade com Deus. Eu devo fazer isso, eu devo servir ao próximo. A sua motivação deve ser essa. Saibam que por dia no Brasil, 4 crianças morrem no trânsito. 4 crianças por dia morrem no trânsito no Brasil. Pode ser o seu aluno, pode ser a sua aluna. Então procure ter esta motivação de enviar pessoas para a eternidade com Cristo. Um segundo fator que deve ser marcante também, além da sua motivação, deve ser o ambiente. Procure ter um ambiente agradável, procure ter um ambiente de paz, procure ter um ambiente que seja assim acessível, que as pessoas gostem de estar. Tem pessoas que têm ambientes que são fantásticos em acabamento, mas não tem alegria, não tem paz. Quem faz o ambiente somos nós. Debaixo de uma jaqueira, você pode ter o melhor ambiente para dar uma aula. Numa esquina, você pode ter o melhor ambiente para dar aula do que, quem sabe, na sala do hotel mais luxuoso do mundo. O ambiente quem faz somos nós. Conhecemos tantas igrejas simples, tantas igrejas com poucos recursos, que não deixaram de ter aula no domingo passado. Vão ter aula no domingo que vem, com um ambiente maravilhoso. Então que você procure também dar uma aula com um ambiente de paz. Em terceiro lugar, um ingrediente muito bom para a sua criatividade é a atração. E ali está como comédia, mas eu colocaria assim como humor, como uma transmissão agradável. Se você então tiver uma boa aula, com uma boa comunicação, que seja uma comunicação atraente, que você possa ver que o professor e a professora domina a matéria e domina a classe e transmite bem. E todos nós ficamos impressionados com a criatividade que vem também através do humor. Que bom! Então, um ingrediente também pode ser o humor, a atração por esse meio. Você já deve ter tido cerca de 150 professores, no mínimo, até a sua conclusão dos seus cursos.
mas com certeza tem uns 4 ou 5 professores, desde o primário, desde o jardim da infância, que você guarda no seu coração. Por quê? Porque eles tinham um quê a mais, que era atrativo, ou uma atenção, ou uma bondade, ou uma generosidade, ou uma facilidade na comunicação. Então, o que é que você tem que Deus abençoando você, você vai ter suas aulas de maneira atraentes. Também, em quarto lugar, referências. Nós precisamos de referências. Por isso também que nós vimos para um encontro como este. Nós estamos aqui à procura de referências, de ideias, de dinâmicas, de propostas. Mas também sabe o que eu faço? Eu imito e procuro seguir à risca que um filósofo inglês chamado Francis Bacon disse. Francis Bacon disse: ande sempre com papel e lápis à mão. Ande sempre com papel e caneta à mão. Sabe por quê? Porque aquela boa ideia que passa na sua cabeça só passará uma vez na sua cabeça. Quantas vezes eu estou dirigindo, começo a ter uma ideia de um texto, ou de uma mensagem, ou de um programa, de uma programação para crianças, e eu estaciono imediatamente. Não deixe para depois eu penso nisso. Quando você for pensar, poxa, como era mesmo, não virá da mesma forma e nem com a mesma dinâmica. Então ande sempre com papel e caneta, e quando vier alguma ideia, você pode tomar nota sempre. Eu ando por livrarias, eu ando por revistarias de rodoviárias, eu entro lá, eu procuro ver tudo. Feirinhas, tem tanta coisa que a gente pode ter como referência para material que a gente vai utilizar ou que a gente pode utilizar em sala de aula. Também um ingrediente muito bom é a ousadia. Eu não estou dizendo que você agora seja afoito, afoita, mas tente um pouquinho mais. Tente render um pouquinho mais. Como eu posso transmitir essa ideia? Como eu posso falar desse modo? Aquela mãe que queria que os seus filhos tomassem um lanche. Ela foi lá e preparou aqueles pratos e dali marcou. E ela pôde então transmitir alguma coisa para aquelas crianças. Como é bom se alimentar. Como é gostoso comer, como Deus nos deu o paladar. E quando tiver algum relance criativo, que coisa boa também. Então procurem ser um tanto ousados. Nós podemos contar histórias de diversas maneiras. Tem pessoas que vão contar sobre personagens bíblicos e combina com algumas pessoas da igreja. As pessoas então entendem muito bem aquele personagem. E hoje nós vamos ter uma conversa com Abraão. Aí entra Abraão e conversa com eles, conversa com a garotada. Que coisa boa, que coisa criativa, que coisa até eu diria para vocês, ousadas. Nós podemos ter uma aula na sala de aula, mas também podemos sair e podemos ter uma aula no pátio, podemos combinar com o pessoal, com os pais, e então nós podemos ter uma aula no parque. Nós precisaremos tomar recursos todos de cuidado, providências todas essas, mas quantas coisas nós podemos até ousar para irmos até mesmo, quem sabe, além dos muros. E em sexto lugar, procure sempre desenvolver, render, faça avaliações. Estamos chegando ao final do ano e você pode avaliar: minha turma, meu curso, minha aula deu certo por quê? Por causa disso. Não deu certo por quê? Em quais áreas? Nós sempre fazíamos avaliações com a nossa equipe do departamento infantil na base do deu certo por quê e não deu certo por quê. E não é que nós não queríamos que a coisa não funcionasse, nada disso, às vezes não funcionava mesmo. A gente avaliava e a gente seguia adiante. Então nós precisamos de fato desses recursos e ingredientes para a criatividade. Nós temos então que ter fundamentos para um bom pavimento, para que a criatividade ela possa passar. Vamos fazer um teste, por exemplo. Candidato a emprego. Então você está ali gerenciando uma turma, você é o líder dos recursos humanos, você vai fazer entrevistas com candidatos. E então eu peço que vocês me apresentem 5 características que você espera de um candidato que comece com a letra C. Nós vamos pegar 2 dessas características, mas quem sugere uma característica que você espera pelo seu funcionário ou do seu funcionário, começando com a letra C? Compromisso.
competência, coragem, carismático, caráter, comprometimento, comunicação. Olha só quantas coisas envolvidas para um funcionário, não é? Criatividade também, por que não? Mas com certeza nós vamos avaliar muito se a pessoa é competente e se a pessoa é capacitada. Não adianta ser comunicativo, mas não ser competente, não ser capacitada. Mas também uma pessoa capacitada com humor de limão é horrível. Então a gente tem que ver tudo isso e a gente está fazendo uma triagem, não é verdade? Mas competente e capaz. E se com a competência e se com a capacidade essa pessoa for criativa, que grande chance essa pessoa tem de alcançar ou conquistar a vaga. Competência tem a ver com o conteúdo daquela pessoa. Por isso que as pessoas enviam currículo. Então as pessoas estudam um currículo. Então, querida, você pode ser uma pessoa muito criativa, até mesmo na igreja, no departamento infantil. Mas saiba de uma coisa, você não irá longe com a sua criatividade se você não tiver conteúdo. Se você não tiver conteúdo, você vai ficar correndo atrás do vento, fazendo evento, fazendo dinâmica. Se prepare para ter muita gelatina gospel, pula-pula gospel, porque você não vai ter conteúdo. Então a minha oração para que as pessoas que aqui estão nesse congresso da APEC e nessa nossa turma é que vocês orem a Deus: Senhor, me dê conteúdo. E conteúdo vem de estudo, conteúdo vem de você se abastecer da palavra de Deus. Eu indicaria para vocês que vocês providenciem, no mínimo, um livro chamado Teologia Concisa. Teologia Concisa, do autor J.I. Packer. Depois eu posso dar o nome melhor para vocês. Vocês precisam ter mais conteúdo na aula de vocês, para que vocês possam passar esse conteúdo que atinja a mente e o coração das crianças. E atingindo a mente e o coração das crianças, que elas creiam e cresçam. E assim como nós ouvimos ontem, não só elas tenham a questão de espelhar, mas também de espalhar a glória de Deus. Então, competência. Ore a Deus dizendo: Senhor, me dê mais conteúdo. Aqui tem um material que eu incentivaria você a ler. Teologia bíblica. Todo mundo aqui na sala é teólogo, ou bom teólogo ou mau teólogo. Ou você vai comunicar bem quem é Deus, ou você vai comunicar um Deus que as crianças vão dizer assim: mas é difícil crer nesse Deus. Como é que a gente crê nesse Deus? Que Deus é esse que esse professor está contando? Então você precisa de uma teologia bíblica, prática, objetiva, e você vai melhorar e muito as suas aulas. Competência tem a ver com conteúdo e capacidade tem a ver com a sua função. E para a função que você vai desempenhar no departamento infantil, Deus haverá de adestrar as suas mãos. Deus haverá de abençoar com os dons que Ele deu para você. E você deve agora, veja que coisa bonita, com mais conteúdo, sabendo desempenhar muito bem a sua função e com criatividade, que grande possibilidade de boas aulas e de bons encontros nós teremos. Uma pergunta que assusta é esta, até mesmo na questão dos empregos, como nós estamos vendo aqui. Você é uma pessoa criativa? Nós temos um quê de inibição até. Nós temos um quê de dizer: não, poxa vida, porque a gente imagina que criatividade é como aqueles que criaram aquela propaganda do urso. Que propaganda bem feita aquela, não, gente? Todos nós pensávamos mesmo que era um urso. E eu não sei que truque de imagem foi aquele, mas quando o urso tira a pele dele, a gente ficou até de boca aberta. Que capacidade, que criatividade. Mas será que você tem que ser criativo nesse ponto? Isso aí é uma alta criatividade de performance que as empresas de propaganda pagam muito caro. Por isso que o comercial também é tão caro. Mas você é uma pessoa criativa? Pronto, com essa pergunta o que acontece é que a maioria das pessoas congela exatamente aqui. Ah, estou vendo aqui que você é competente, estou vendo aqui que você é capaz, estou vendo aqui que você é carismático. Você é criativo? Dá aquela travada, até uma dor no estômago. Agora, também tem gente que perde o fôlego, tem gente já que desanima aqui: não, eu não sou criativo, eu desisto. Já tem gente querendo sair por aquela janela.
Já tem gente querendo pular fora. Ah, eu sabia, eu não sou criativo. Outros já se entregam, não, eu não sou. E tantas pessoas pensam que só são um pouquinho criativos a cada década. Todos nós nessa sala somos criativos sim, por graça de Deus. O problema é que nós temos uma confusão nessa área. O que eu sei sobre criatividade, geralmente é muito pouco. E o que eu imagino que seja criatividade, é muita coisa. Então a gente fica sempre nessa situação de um desbalance. A gente sabe pouco e a gente imagina que criatividade seja uma coisa quase que do outro mundo. Só para essa moça aqui que fala marciano. Então a gente fica numa situação difícil. As confusões mais comuns na área da criatividade, e por isso que muitas vezes nós nos inibimos e somos derrotados aqui, é que nós sempre imaginamos que criatividade tem que ser algo espetacular. Quase que você tem que entrar na sua sala de aula e já entrar com uma música que faz assim. Você tem que dar uma aula espetacular. Se você entrar nessa, você vai correr doido. Você vai correr doida, porque você não vai conseguir manter uma performance desse ponto o tempo todo. Então, cuidado para você não colocar sua expectativa alta demais. Você imagina que criatividade tem que ser algo espetacular. Sua EBF foi uma bênção? Deu tudo certo? Toda a decoração, toda a equipe, tudo funcionou muito bem. Aí você já cria uma expectativa dizendo, não, ano que vem a minha EBF tem que ser uma super EBF. No outro ano tem que ser uma hiper super EBF. E daqui a pouco você vai estar no cemitério mais cedo, porque você não vai resistir. O desgaste vai ser muito grande. Também você acha que a sua aula, que a sua matéria, que o seu ensino tem que ser sempre fenomenal. Mas aqui pode ter até mesmo um problema. Se você investir nisso, você vai perder o seu foco. O seu foco é que mentes e corações creiam. Com a mente se entende e com o coração se aquece para a fé com vida. Assim sendo, nosso objetivo é que os alunos entendam a mensagem do Evangelho, creiam e confessem Jesus Cristo como Senhor. Ah, pastor, a minha aula tem que ser divertida sempre. A diversão, ela pode acontecer. O humor cabe, uma transmissão bem-humorada, a gente é logo arrastado para querer ouvir mais, saber mais. Tem pregadores que têm uma capacidade muito boa até de envolver, não com a comédia, a comicidade e o cômico como um fim em si mesmo, mas com algumas comunicações que as pessoas dizem, poxa vida, como ele colocou de maneira fácil, de maneira prática. Eu não incentivo ninguém a ser cômico, mas eu estou dizendo que muitas vezes a transmissão tem um quê de engraçado, de divertido, que pode ajudar, mas sempre não dá. Você também, minha querida, você não vai conseguir, por mais que você tente, montar uma Hollywood no seu DI. Do tipo, vamos abrir a Bíblia. Você não vai conseguir colocar uma Hollywood lá no seu departamento infantil. Nem as crianças precisam disso. Nem os seus alunos precisam disso. Os alunos precisam ouvir o Evangelho da graça de Deus. Você não entre nessa de achar que criatividade é algo para os gênios. Sim, tem os gênios da propaganda, tem os gênios da comunicação, mas do que nós precisamos não é da genialidade, nós precisamos da comunicação clara, da comunicação objetiva e prática. Vamos para a nossa apostila. Talvez nós não consigamos terminar toda a apostila. Eu pensei que nós íamos ter uma turma com duas partes. Uma parte, como foi agora, das 2h30, intervalo, e voltava a mesma turma. Mas estou vendo que vocês estão circulando por aí. Então, com certeza, como não deu tempo para a gente terminar com outra turma, o problema agora não é meu, o problema agora é de vocês. Então, mas vamos para a apostila.
A criatividade a serviço do reino de Deus. Primórdios práticos sobre a criatividade. Uma pergunta, como nós falamos já, que muito assusta e muito inibe é essa aí. Você é criativo, você é criativa? E se a sua resposta, como está aqui, for na direção da inibição, em geral, nós vamos afundar porque nós percebemos dois motivos que são contra nós. Nós percebemos, geralmente, por uma má informação ou por uma má impressão que nós temos, que a criatividade tem que ser sempre genial no nível de profissionais. Um grande problema também que nós cometemos é a criatividade comparativa. É claro que aqui nós temos temperamentos diferentes, nós temos pessoas com mais facilidades em algumas áreas, menos facilidades em outras áreas, mas nessa hora nós nos comparamos. Eu não sou tão criativo como fulano de tal. Eu não sou tão criativa como fulano de tal. Ai de mim, pobrezinho de mim, pobrezinho de mim. Se você começar a se comparar, você não vai render, você não vai aprofundar, você não vai produzir. Dessa maneira, o que nós precisamos de fato é de uma criatividade necessária. Qual é a sua necessidade? Voltaire disse algo que me impressionou. Voltaire estava rindo de nós crentes evangélicos. E Voltaire, depois de conversar com alguns evangélicos, Voltaire estava dando risadas da gente. E Voltaire dizia: mas esses crentes são muito engraçados. Esses crentes mais reclamam do que não têm do que vibram com o que têm. E nós muitas vezes mais reclamamos do que nós não temos do que nós vibramos com o que nós temos. Nós reclamamos: ah, Deus, eu não tenho um multimídia, eu não tenho um laptop, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mais reclamamos do que não temos do que vibramos com o que temos. A palavra de Deus não vai exigir de você, Deus da palavra não vai exigir de você o que você não tem. Mas o que você tiver para fazer, faça de acordo com as suas forças. O que você tem à mão? Ele fez essa pergunta a Moisés. Moisés, o que você tem à mão? Está lá na sua mão, Êxodo capítulo 4. E assim, eu tenho um cajado. E com aquele cajado, Deus abriu o mar. Deus falou com maravilhas lá e o faraó se rendeu a Deus. Deus é soberano. O que você tiver na sua mão, coloque nas mãos de Deus. E Deus adestrará as suas mãos. Eu estive há pouco tempo atrás num dos estados mais pobres da federação, que as pessoas contavam moedas mesmo para ver se compravam um material. Não tinham recursos, mas sabe, não deixou de ter aula no domingo passado na escola dominical nesse estado, nem vai deixar de ter escola dominical no domingo que vem, porque Deus haverá de abençoar aquela aula. Se disponha nas mãos de Deus, faça o serviço para a glória de Deus. Eu já contei essa história aqui na APEC, mas contarei de novo. Eu conheci um pastor de Angola, e aquele pastor de Angola, um jovem pastor, dava aula para crianças, e aquelas aulas dele, ele dava com muito esmero, com muito gosto. Agora ele ia começar uma nova turma, e ele ia falar sobre o Antigo Testamento, e ele foi dando suas aulas, passou por lá um americano, e viu a dedicação daquele rapaz. Esse rapaz, você é tão dedicado, que legal, vai ter um congresso lá nos Estados Unidos, eu vou pagar para você ir, está aqui até um dinheiro para você comprar material, alguma coisa. Ele foi de Angola para os Estados Unidos. Angola passou quase 30 anos em guerra civil, uma dificuldade tão grande, lá faltam tantos recursos. Aquele rapaz saiu desse contexto, ele foi lá para os Estados Unidos, chegou lá, o queixo dele caiu, bateu no joelho, porque tanto material que ele viu, igual você aqui na loja da PEC. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu me rendo a esse material, Senhor, e você ficou assim, a mesma coisa ele lá. Aí olhou para o seu bolso e você ouviu do seu bolso assim: querer não é poder. Aquele rapaz comprou um caderno, comprou um material, mas voltou para a África tão triste. E começou: ah, se eu tivesse aquele flanelógrafo, ah, se eu tivesse aquela arca de Noé a laser, ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse. Aí enquanto ele estava tão entristecido assim, caiu uma manga perto dele. Pá, caiu a manga, ele pegou aquela manga, chupou a manga. Chega, se lambuzou todo, se lambeu todo. Jogou o caroço de manga lá e preocupado com a aula que ele ia dar. Passando dali a 3 dias,
O Deus que criou todas as coisas, aquele sol muito forte, ele pegou e ele trabalhou o sol, os raios do sol, com aquele caroço de manga que ficou bem branquinho. Estão vendo aqui esse caroço de manga bem branquinho na minha mão? Estão vendo aqui os fiapos da manga? Ele olhou assim e disse: gente, está aqui. Pegou um toco de lápis, fez um olhinho, fez outro olhinho, fez um nariz, uma boca. Abraão estava aqui com os cabelos dele arrepiados, com a barba dele, foi lá, chupou outra manga, colocou lá. Resultado, colocou um batonzinho. Abraão e Sara. E ele começou a contar então sobre o chamado de Abraão e de Sara. E Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação. E Deus, ele cumpre as suas promessas. Mas tem uma coisa: Sara não consegue ter filhos. Ele colocou aquela manga aqui no estaca. Sara não consegue ter filhos. Mas vem um domingo, traga um amigo, que eu vou contar como Deus fez Sara ter um filho. Começou com 15 alunos, agora já estava com 32 alunos. No outro domingo, chupou um manguito e nasceu Isaac. E ele foi contando a história do Antigo Testamento na base da manga. Aquele rapaz falou para mim, quando ele vai contando a história, já tem cerca de 300 alunos acompanhando. Disse: pastor, o meu maior problema, minha maior dificuldade foi contar a história de José e seus irmãos. Chupei manga o dia todo. Chupei manga o dia todo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Criança não vibra com isto, criança não vibra com isso, criança não vibra com recursos tecnológicos, porque isso tudo fica ultrapassado. Criança vibra com você dando aula. Criança vibra com você dando aula. Dê a melhor aula que você puder dar. Prepare-se, diga: Senhor, me dá conteúdo, que eu tenha competência para passar a aula. Senhor, me dê capacidade para eu transmitir. E ó, Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence, quem converte, quem muda, quem marca. Usa-me e Deus haverá de fazer isto, porque Deus é Deus. Uma pergunta então é: o que é criatividade? O que é criatividade? Então, a resposta para a sua necessidade deve ser bem estudada e observada, pois criatividade básica vem para atender uma necessidade. Então, o que é criatividade? Na verdade, criatividade é a resposta para a sua necessidade. Criatividade, a sua necessidade deve ser bem estudada, deve ser bem observada, e você deve dizer assim: meu Deus, eu tenho todo um calendário pela frente, eu tenho que ensinar essas crianças, como é que eu vou fazer? Então você vai rogar ao Senhor e você vai batalhar, vai estudar, vai se dedicar, para que com uma criatividade básica você atenda uma necessidade. Alguns de vocês vieram de longe. Eu fiquei emocionado de ver irmãos aqui de Boca do Acre, no Amazonas. Tem irmãs e irmãos de Cacoal, Rondônia. Tem irmãos de bem distante, irmãos do Rio Grande do Sul. Nem todo mundo aqui conta com livraria evangélica perto ou fácil. Mas você nunca deixou de dar aula. Lá estava eu em Rondônia, e eu estava falando sobre como dar aula, mas quem devia dar aula era aquela irmã, no meu lugar. Porque aquela irmã contou: pastor, eu estava dando aula no momento que a gente abriu para diálogos, debates e tudo mais, e ela contou algo que eu fiquei fã. Ela estava num local que não tinha nenhum recurso em termos que vocês viram aqui, fantoches, tudo isso, ela não tinha nada disso. Então ela foi lá e ela pegou o calendário e ela viu as datas do ano. E ela trabalhou sobre as datas do ano. Janeiro, que é que ela podia falar? Paz mundial e tudo mais. Então ela falou aquele mês inteiro para as crianças sobre paz. E daqui a pouco carnaval, ela falou sobre carnaval, festa, ilusão e essas coisas todas. E ela foi trabalhando, e ela falou sobre o dia do índio, e ela falou então de missões. Olha como ela foi indo de acordo com a necessidade dela, com a criatividade dela, com a capacidade dela. Aí quando chegou a época do soldado, ela disse: poxa, tem tanto texto bonito de soldado, tem que combater o bom combate, tem revestir-se da armadura de Cristo, de Deus, e tem que fazer isso, fazer aquilo outro. O que é que eu posso fazer? Um soldado, eu preciso de um soldado para vir falar para as crianças.
Aí ela teve uma ideia. Ela foi lá no quartel militar da sua cidade. Devia ter ali uns 20 soldados, alguma coisa assim. E ela viu que não tinha exército, não tinha marinha, não tinha aeronáutica, mas tinha polícia militar. E ela foi falar com o delegado lá, seu delegado, ou com o capitão, com o comandante melhor do batalhão lá. Comandante, o caso é o seguinte: eu sou professora, eu tenho as crianças, tem tanto exemplo bíblico ali de soldados, e eu queria que o senhor pudesse dar uma aula para a gente lá, como é que o soldado ele tem a sua arma, a defesa, o ataque e tudo mais. O capitão, ou o comandante, melhor dizendo, ficou tão emocionado, ficou tão impressionado com aquela professora, que disse assim: traga os seus alunos aqui, que eu vou colocar os soldados todos em forma para marchar, vamos cantar hino, vamos fazer o nacional e tudo. Traga seus alunos aqui. Ela falou: mas pastor, nós estamos na periferia, no bairro mais simples, no bairro mais pobre, nós não temos como vir. Não se preocupe, agora a coisa é comigo. Chame os alunos lá. Quantos são? Olha, dá uma média de uns 30 rapazes, de uns 30 meninos e meninas, tá bom? Quando for tal dia, tal hora, reúna todo mundo lá, que eu vou providenciar transporte para o pessoal. Tá bom? Todo mundo lá, a equipe lá. Daqui a pouco chegam 8 camburões da polícia. Então, para lá, e a criançada entra. Alguns queriam ir ali atrás. Não, meu filho, aqui atrás não, vamos aqui para quê? Né? E agora, 8 carros de polícia numa cidade do interior do Acre. E a criançada pediu: dá para ligar a sirene, dá para ligar tudo isso. Daqui a pouco passam 8 carros da polícia. Gente, até gente do cemitério se levantava para ver o que estava acontecendo. Não é possível, não é? Todo mundo da cidade saiu para ver aquele comboio lá e tudo mais e tal. Aí entrou todo mundo naquele carro de polícia. A mulher do pastor foi em cana, todo mundo. E ela contou. E no final das contas terminou até evangelizando o batalhão ali. Criatividade tem a ver com o que eu preciso. Estudei bem, observei bem, fiz a minha parte, atendi a minha necessidade. Nunca deixou de ter uma boa aula para aquela irmã ali. Então, você não precisa ser genial, você não precisa comparar-se com ninguém. O que você precisa é de uma criatividade básica para a sua situação. Não fique reclamando do que você não tem. Você tem tantos recursos, você tem tantas coisas para fazer. Eu sou fã da minha mãe. Dona Alzira, já uma professora aposentada, foi professora nas décadas de 60 e 70, lá no município de Caruaru, Pernambuco, lá para dentro dos sítios de Caruaru, Pernambuco. Então minha mãe, ela tinha que pegar uma condução, e ela tinha que parar na estrada e tinha que caminhar quase 3 quilômetros para dar aula num grupo municipal, lá dentro de um sítio. E minha mãe fazia isso, caminhava 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar todo dia. Minha mãe dava aula em sala multisseriada. Essa fila aqui era a primeira série, essa fila aqui era a segunda série, terceira série, quarta série, e assim minha mãe tinha que arrumar atividade para a primeira série, tinha que liberar a segunda série para o recreio, tinha que fazer alguma coisa com a terceira série. Minha mãe fazia tudo isso e os alunos dela aprendiam. Aí o que aconteceu foi que minha mãe, para chegar no grupo escolar, ela passava por um riacho. Tinha um riachinho que passava, e ela passava pela pontezinha. Choveu, e choveu demais, levou a ponte. Arrastou a ponte. Aí minha mãe agora ficou do lado de cá, os alunos do lado de lá, o grupo escolar, a aula dela, e ela então voltou e foi falar com o prefeito. E seu prefeito, o senhor sabe, olha, eu dou aula em tal canto, a ponte foi embora. Não se preocupe, dona Alzira, minha mãe está preocupada até hoje. Aí ela foi falar com os vereadores. Os vereadores de Caruaru não eram como os vereadores da sua cidade, que já resolvem logo. Não resolveu nada. Aí minha mãe tomou uma solução, uma decisão. Meus alunos não podem ficar sem aula. Meus alunos precisam de mim. Eu sou importante nesse momento para eles. Eu quero que eles sejam alguém com dignidade. Minha mãe foi na loja e comprou um maiô. Aí assim, tem um maiô. Apresentaram um maiô para minha mãe, ela não gostou muito, minha mãe de muito pudor. Levou na costureira, colocou o maiô até aqui. Até aqui. Aí minha mãe chegava, nessa casa do lado da margem, ela colocava o maiô. Um garoto vinha para ajudar a carregar os livros e ela atravessava com água por aqui. E ela dava aula. E ela voltava, trocava de roupa e dava aula lá e tudo mais. Minha mãe fez isso porque minha mãe dizia assim: meus alunos precisam de mim.
Minha mãe não parou diante das dificuldades. Quando eu quero parar diante das dificuldades, eu me lembro de Dona Alzira. Eu digo, meu Deus do céu, Dona Alzira para mim é um exemplo. Querido, querida, a necessidade básica, minha mãe foi lá e disse assim, para essa situação difícil, eu não posso parar com a minha atuação. Eu tenho que sempre manter os meus momentos de aula e de atividades. Na sua folha diz aí, a pergunta dessa introdução, ou seja, você é uma pessoa criativa, é muito importante e necessária. Em diversos aspectos, para não se dizer em todos, ela surgirá mais cedo ou mais tarde como fatores de medição e definidores de uma vaga de emprego, a uma avaliação técnica profissional. Enfim, não se tem como fugir da criatividade, pois o contrário dela, o que seria? Ineficiência. A criatividade é uma maneira também de medirmos desempenhos e sua presença ou a sua ausência da criatividade reflete e repercute no que fazemos e como fazemos. Nós poderíamos fazer mais. Nós poderíamos render mais. Nós reclamamos demais. Este é um caso. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão, eu reconheço que você está cansado, cansada. Talvez você não tenha apoio. Talvez você veio para cá pagando as próprias despesas. Mas eu sei de uma coisa, aquela criança para a qual você está investindo nela, aquele grupo de crianças que você tem investido nesse grupo, depende de você. E Deus colocou você ali para ser uma bênção. Não desista, não desanime. Deus haverá de abençoar as obras das suas mãos. E também criativos nós criamos. Gostei desse desenho. E como você faz para que seu filho leia livros? Sabe, enquanto você está dando aula hoje, eu peço que você volte à infância. Um dia você foi aluna, um dia você foi aluno, e tinha uma professora ou um professor dando aula para você na classe da escola dominical. A maior parte das pessoas que me ouvem aqui, dá aula apaixonadamente na escola dominical, porque diz assim, eu quero dar aula como ela, eu quero dar aula como ele. Será que você vai servir de referencial para essa geraçãozinha, assim, dizendo para você, eu quero dar aula como ela, eu quero ser alguém como ele, que dá aula apaixonadamente? Meu desejo é que você influencie vidas, que você marque vidas. Criatividade, o que é? É nada mais, nada menos do que encontrar meios. Ainda que você não conte com muitos recursos, você vai encontrar meios. Procure por meios, não desanime, não desista. Um bom professor tem como alvo informar os seus alunos, formando as suas vidas. Você vai encontrar meios. Deus haverá de abençoar as suas mãos para que você faça isso. A criatividade não é um fim em si mesma. A criatividade visa facilitar. Se você pode transmitir com mais facilidade, que bom! Então a criatividade visa facilitar. A criatividade procura informar da melhor maneira. Aquele seu professor, lembra que você tinha dificuldade de matemática? E ele encontrou um meio, ele encontrou um modo de lhe informar da melhor maneira. Você dá aula no coletivo, mas você influencia no particular, no pessoal. Se envolva com vidas. A minha esposa, ela é um motivo de gratidão a Deus que eu tenho por ela. A minha esposa é uma serva do Senhor, que ela ora pelos alunos, todos eles, e ela se preocupa com a salvação de cada um deles. Ela tem suas limitações, suas dificuldades, minha esposa tem esclerose múltipla, mas ela vai no limite dela, até onde ela pode, para dizer assim, Deus, o que é que eu posso fazer? Ela queria dar aula de Gênesis para os alunos, ela foi atrás de material, e quando ela não encontrou material, ela disse assim, Jada, só tem um jeito, eu vou criar o material para que os meus alunos pensem melhor o livro do Gênesis. Nós precisamos voltar a ensinar o Gênesis bem melhor para os alunos. Sabe por quê? Essa geração de hoje é a geração mais atacada pelo materialismo evolucionista darwinista. E começa com 6, 7, 8, 9 anos de idade, todo dia, todo tempo. E vem todo um grupo agora de professores doutrinados pelo marxismo cultural, que vão dar aula de matemática. Quando nós éramos primatas, que não sabíamos somar 2 mais 2, olha aí, tudo isso. Aí minha esposa foi lá e preparou material. Saiu esse material aqui. Até o professor Adalto também vai estar falando hoje à noite sobre isso.
Muito obrigado, querida. 10 minutos. Estudando Gênesis 1 e 2 com seus alunos. E ela, sem pressa, ela sem correr, ela preparou um material espetacular, de prático, de bom. Porque ela pensou, não adianta só os meus alunos estarem abastecidos. Eu tenho que abastecer o maior número que eu puder abastecer de pessoas. A editora Cristã Evangélica veio junto. E aqui você tem 22 lições práticas, maravilhosas, dinâmicas, com experimentos científicos também, com complexidade, para que você possa dar aula para os seus alunos. E assim você vai ter 22 estudos sobre os 6 dias da criação. O nosso projeto se chama Gênesis de 1 a 11, porque são os capítulos mais negligenciados da Bíblia. Praticamente você não escuta mensagens sobre Gênesis de 1 a 11, você não escuta mensagens sobre a Torre de Babel, sobre essas questões todas, sobre o pecado. Tudo o que você tem de calamidade, conflitos e lutas, você vai encontrar todo o fundamento ali, nos primeiros 11 capítulos da Bíblia. Assim sendo, não corra com a Bíblia, ensine bem a Bíblia. Próximo lançamento vai ser sobre a queda, sobre o pecado, Gênesis 3, 4 e 5. Depois vamos adiante, mas precisamos ensinar bem e ensinar sem pressa. Querido, procure informar da melhor maneira. Não descanse enquanto você não estiver tranquila de que seus alunos estão compreendendo quem Deus é, como Deus é para eles. Também a criatividade tem a capacidade de marcar, de incentivar, ela tem a capacidade de motivar, de despertar seguidores e imitadores. A minha oração é que você sirva de espelho para espalhar mais alunos ainda. Os dias são tão difíceis. Hoje nós encontramos meninos e meninas sendo atacados na sua sexualidade, por exemplo. Então nós precisamos de professores bons, seguros, maduros, para que esses meninos e meninas crescendo possam abastecer nas suas épocas também ali. Vamos definir de maneira simples o que seja criatividade. Se eu não consigo terminar a apostila, depois vocês podem fotografar, tá bom, gente? Então aqui nós podemos ver o seguinte: a criatividade pode receber várias definições, a partir do ponto de vista com que é questionada. Sob o ponto de vista humano, a criatividade é uma qualidade adquirida e iniciada na infância. Por isso eu rogo a vocês, invistam na infância dos seus alunos. A sociedade, a mídia e até mesmo muitos pais estão apressando com a infância. Estão adultizando as crianças. As crianças não estão sonhando mais. As crianças não têm mais infância. Assim sendo, eu rogo a vocês que vocês então invistam na infância das crianças. E é que busca ideias e fontes para criar novas coisas. Durante essa fase é que o potencial criativo é ou não ativado. Então façam pesquisas com os seus alunos. Coloquem realmente a mão no barro com os seus alunos. Estudem com seus alunos as propriedades minerais que o solo tem. E façam uma tabela entre as propriedades minerais que o solo tem e que você tem dentro de você. Sabe, a natureza tem potássio no solo, você também tem potássio dentro de você. Você tem todos os elementos químicos dentro de você. Faça isso com seus alunos, eles vão vibrar com você. A criatividade ela pode ser simples e ela pode ser prática. Ela sempre será necessária para ajudar a melhorar o ambiente de aula. Agora, por favor, queridos, usem a criatividade para a construção de vidas e de caráter. Você dá aula, então o ambiente é de aula. Se quer brincar com seus alunos, é outro momento, é outra situação, é outra circunstância, mas os nossos meninos e meninas precisam de aulas bíblicas, aulas com conteúdo, aulas com doutrina, aulas com teologia já. Vocês devem formar os seus alunos aqui e darem aula para os seus alunos. O ambiente tem que ser de estudo. Ai, não sei o que fazer com meus alunos. Já sei, vou entupi-los de gelatina gospel. Cuidado com isso. Vamos pular, vamos saltar. Não, queridos, cuidado com isso. Vocês podem estar prejudicando. Tem que ter aula. O ambiente tem que ser de estudo. O ambiente tem que ser de integração.
Infelizmente, esta é a geração mais analfabeta de Bíblia que existe na história. Vamos abrir a Bíblia no Gênesis. Vai gente lá no índice para procurar o Gênesis no índice. Não sabem de nada da palavra de Deus, mesmo que tenhamos tantos recursos. Então eu rogo a vocês que vocês preservem um ambiente de aula, de estudo e de integração. Vamos adiante ainda. Uma coisa é certa, depois vocês voltam aqui, gente. A criatividade, ela é dinâmica. Estude a situação, estude o contexto e você vai ver como sua aula vai render bem. A sua aula, a criatividade tem que ser dinâmica. E uma coisa é certa, a criatividade, ela é serva. Ela tem que ser serva do Senhor, serva de Cristo, serva da cruz. Eu acho que pulei aí uma partezinha. Se eu pulei, depois eu mostro para vocês aqui, tá bom, gente? Não vai faltar para vocês, eu garanto para vocês isso. Ninguém é criativo o tempo todo, nem todo o tempo. Então, cuidado com a criatividade no aspecto negativo. Se você entrar na paranoia de fazer hiperprogramas, superprogramas, siderais programas, você vai para o asilo mais próximo da sua casa. Você não vai conseguir. Então, a criatividade também, ela tem uma capacidade de iludir se ela for tida como alvo. Eu tenho que mostrar para a minha denominação que o meu departamento infantil é o melhor, é o maior. Cuidado com isso. Eu tenho que mostrar para a minha equipe que eu sou a professora, que eu sou o professor. Cuidado, querida, cuidado, querido, porque se você entrar nessa, você vai enlouquecer, porque esse tipo de atividade vai sugar você todinha. E você não vai conseguir o seu alvo nunca. A criatividade, ela, nesse sentido, ela pode dar margens para a vaidade. E você fazer, não para a glória de Deus, mas para a sua glória. Que todos vejam a EBF que eu produzi. Que todos vejam a aula que eu dou. E quando cantarmos aquela música, eu vou cantar assim: e fazer meu nome. Eu até vou piscar. Grande, grande, cuidado. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que enganoso é o coração. Ele é o que, gente? Desesperadamente corrupto. Então, o seu coração é muito perigoso. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, não tente ter glória para você. Tente dar a melhor aula para que seus alunos vibrem dizendo: hoje eu aprendi isto sobre o meu Deus. Hoje eu aprendi isso sobre Jesus Cristo. Hoje eu aprendi isso sobre a graça de Deus. Então você deve dar a melhor aula para que as pessoas conheçam de Jesus Cristo. Também ela poderá ser desanimadora como alvo por causa da vaidade, porque esse desejo de eu quero mais não existe como satisfação fácil. Aí você vai reclamar, vai custar dinheiro, vai custar caro. Começou tão bem o seu departamento infantil, agora tem que ter isso, aquilo, e esse aquilo, começa a custar dinheiro, começa a ir longe e não tem mais fim. Eu vou partir ainda para a próxima página, só para a gente preencher aqui também a folha, tá bom, gente? Da maneira positiva, o que você e eu devemos ter é uma criatividade que é fruto da sabedoria cristã. A criatividade fruto da sabedoria cristã vai lhe trazer respostas de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que os seus alunos precisam. Assim, a sua sabedoria cristã, a sua criatividade cristã básica virá como consequência do seu empenho, como consequência da sua oração, dependência de Deus. Jó 35:10. Mesmo no meio dos sufocos todos da vida, da lida, das dificuldades, Jó, ele expressa como que um cântico a Deus, lá no capítulo 35, versículo 10, ele diz assim: o Deus que me inspira canções durante a noite. O Deus que me inspira canções durante a noite. Sabe, nas suas dificuldades, nas suas limitações, quem sabe foram os momentos em que você mais teve dependência em oração. E quem sabe dali surgiram grandes aulas para formar grandes pessoas.
Então Deus vai lhe inspirar, Deus vai lhe ajudar, Deus fará isso por você. E aí a consequência do estudo, do conhecimento, lembra da competência? Você tem que ter conteúdo. Também consequência do amadurecimento. Você já viu que você tentou algumas coisas, não deu certo. Você tentou outros, não deu certo. Mas você vai começar a depurar e apurar melhor as suas aulas. O seu objetivo é que você dê aula de maneira prática, de maneira facilitada, que os seus alunos creiam. E crendo tenham vida. E tendo vida, tenham vida em abundância. E também virá como consequência as buscas. Você veio para um encontro desse também buscando. E como Deus haverá de abençoar as suas buscas? Você vai tomar notas, você vai rever essas suas notas, você vai se lembrar do que você passou aqui, presenciou aqui. E querida, querido, no campo da criatividade não tente ser quem você não é. Você não é uma Silvia Santos Gospel. Você não é um chacrinha evangélico, até porque nós não precisamos de chacrinha evangélico, Silvio Santos Gospel, nós não precisamos disso. Não tente ser quem você não é, mas também não fique como você está, parado, desanimado, frustrado. Também não se compare a ninguém e nem compare os trabalhos e resultados com os de ninguém, como se os dos outros fossem sempre melhores do que os seus. Cada caso tem o seu contexto, suas condições. Em vez disso, ore, busque ao Senhor, pesquise. Aqui está uma palavra muito importante. Treine, tenha muita paciência. Que tal você dar aula para você mesmo? Que tal você gravar suas aulas? Seria bom você dar uma olhada nas suas aulas, gente. Se tem aula que seu aluno está reclamando, seu aluno está reclamando, até você vai reclamar de você mesmo. Meu Deus, essa aula não dá. Irmã, tenha muita paciência. Irmão, tenha muita paciência. Sua principal tarefa é ensinar bem e ensinar certo. O mais virá com naturalidade, pois Deus abençoa quem trabalha bem e quem trabalha certo. Claro que nós iríamos muito mais longe, teríamos muito mais material para trabalharmos aqui. Meu tempo já venceu. Eu sei que vocês têm muita coisa ainda para descobrir e para fazer. Mas se nesta tarde, mesmo com esse calorão todo, estou me sentindo em Tocantins. Se você tranquilizar o seu coração, dizendo, eu não tenho que ser super, eu tenho que ser servo. Se você tranquilizar o seu coração do tipo, Senhor, o que eu tenho e o que eu sou, eu me consagro a Ti e eu consagro a Ti, você terá um abençoado ano, uma boa aula. Que Deus lhe abençoe com a criatividade necessária para as suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.